Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP. Eu sou Maurício Bento, servidor da Escola de Contas, e no episódio de hoje conversamos com Fábio Jorge Cruz da Nóbrega, Procurador Regional da República da 5ª Região em Recife e presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República. Mas antes de começarmos, gostaria de convidá-los para acompanhar mais de perto o trabalho da escola pelo Instagram e pelo YouTube, onde transmitimos eventos sobre gestão pública, finanças públicas, prestação de contas e outros temas relevantes. Links na descrição. Olá, seja bem-vindo ao Pod Contas, o podcast da Escola Paulista de Contas Públicas, a EPCP vinculada ao Tribunal de Contas do Estado de São Paulo. Hoje nós recebemos Fábio Jorge Cruz da Nóbrega, Procurador Regional da República na 5ª Região em Recife, e também presidente da Associação Nacional dos Procuradores da República, a ANPR. Doutor Fábio, obrigado por topar conversar conosco. É uma honra e uma alegria falar com vocês, Maurício. Pois bem, doutor Fábio, como Procurador da República, e nós aqui também como agentes aqui do Tribunal de Contas, nós trabalhamos muito com combate à corrupção. Eu queria começar falando justamente sobre isso, do papel aí dos órgãos de controle, né, nesse combate à corrupção. É fundamental, quando você reúne tribunais de contas, Ministério Público, você tem um sistema montado para impedir que as irregularidades aconteçam e, quando elas vierem a ocorrer, para que, através do exemplo de uma punição, a partir de uma apuração adequada, isso venha contribuir pedagogicamente para que outros infratores não venham a reincidir nessas práticas, nessas irregularidades. A gente sabe que o Brasil tem, infelizmente, como diversos outros países, uma situação de corrupção sistêmica, endêmica, que praticamente se espalha por todo o tecido nacional, e isso traz, sem dúvida nenhuma, uma dificuldade muito grande para o sistema de controle reprimir essas práticas, mas é sempre importante, quando elas ocorrem, são noticiadas, que os órgãos de controle, e destaco Ministério Público e órgãos de contas, possam apurar essas ocorrências e, através do exemplo de uma punição adequada, evitar que novas infrações venham a ocorrer. O exemplo pedagógico do sistema de justiça, quando funciona, ele é muito forte. Infelizmente, em nosso país, quando estamos a tratar de crimes do colarinho branco, combate à corrupção, lavagem de dinheiro, ele ainda é exceção, mas isso não serve para que a gente venha a deixar de se esforçar para desempenhar o nosso papel da melhor forma possível. Os órgãos de controle eu acho que vêm evoluindo bastante, né, nesses últimos 20, 30 anos. Acho que tanto em termos de normas, né, novas normas mais modernas, tecnologias mais modernas, procedimentos mais modernos. Quais foram esses principais pontos que os tribunais vêm evoluindo, e também o Ministério Público e os órgãos de controle de maneira geral? Olha, Maurício, o Brasil avançou demais no enfrentamento à corrupção e à lavagem de dinheiro. Eu sempre coloco esses dois crimes juntos, eles estão interligados. Nas últimas 3 décadas, diversos fatores foram responsáveis por esses avanços. A gente começa falando de uma população mais atenta, que fiscaliza e denuncia as irregularidades, que não aceita esses desvios recorrentes, que sabe que os desvios de recursos públicos acabam acarretando um prejuízo para a qualidade de vida dessa mesma sociedade, na medida em que as políticas públicas deixam de ser desenvolvidas da maneira adequada como iria ocorrer se não tivesse a corrupção. A gente tem uma imprensa também muito mais ativa, que investiga, que desvenda as irregularidades, o papel, portanto, de jogar luz sobre todas essas práticas indevidas que ocorrem em nosso país. Tivemos o fortalecimento dos órgãos de controle, servidores públicos e agentes políticos recrutados pelo mérito, sem dar satisfação a quem quer que seja, a não ser o cumprimento do seu mistério, e sem medo de sofrerem retaliações quando vierem a descobrir casos graves e que poderiam, em outras épocas, levar até mesmo a represálias. Isso também foi um avanço significativo. A nossa legislação, por outro lado, foi adequada nos últimos 30 anos à melhor legislação do mundo. Temos hoje um parâmetro normativo muito similar ao das nações desenvolvidas, isso tanto na repressão à corrupção quanto à lavagem de dinheiro. E, através de práticas adotadas internacionalmente, os órgãos de controle passaram a ter uma eficiência muito maior nas suas investigações e nas ações promovidas também na justiça.
E, para finalizar, nós tivemos, nas últimas 3 décadas, um movimento muito importante de criar redes de controle para que esses órgãos do sistema de controle viessem a atuar de maneira interligada. Numa corrupção sistêmica, nenhum órgão consegue desempenhar um papel fundamental para enfrentar a corrupção sozinho. As parcerias que foram criadas, Receita Federal, Tribunal de Contas, Ministério Público, Polícia Federal, envolvendo, portanto, uma pleiade de órgãos fundamentais nessa missão de reprimir a corrupção, foram, sem dúvida nenhuma, importantíssimos para que operações de combate à corrupção viessem a ser realizadas e mais, para que esse tema passasse a ser discutido não apenas entre os órgãos públicos, mas também junto à sociedade civil organizada. Da mesma forma que nós vimos um fortalecimento do sistema de controle oficial nos últimos 30 anos, nós vimos o nascimento e a extensão do controle social, ou seja, as entidades não governamentais também passando a desempenhar essa função fundamental, especialmente num país continental como o nosso, de investigar e acompanhar a aplicação dos recursos públicos. Portanto, são diversos fatores que se uniram num ciclo virtuoso e que permitiu que o nosso país pudesse crescer bastante no que diz respeito à repressão a esses crimes nas últimas 3 décadas. Infelizmente, de 2 anos para cá, nós começamos a ter retrocessos nítidos nesse processo. Vou comentar sobre um ponto que você mencionou, doutor Fábio, sobre o papel da imprensa, da sociedade civil. Eu acho realmente isso é muito, muito, muito relevante. Eu sou economista, sabe, e nessa área da economia, a imprensa hoje é muito intolerante com a inflação. A imprensa é a sociedade. Então, se a inflação começa a subir um pouquinho, já vai para a capa de jornal, a popularidade dos governantes já cai, né? A população já não tolera mais inflação como tolerou no passado, que né, o Brasil foi um dos casos aí de hiperinflação. Espero que cheguemos nisso também com a corrupção, né? Se a corrupção chegou num pico no Brasil e possa um dia também se tornar totalmente intolerada, tanto pela sociedade, pela imprensa e por todos, né? Mas muito, muito bem apontado. A corrupção não pode ser, Maurício, se você me permite, tolerada de forma alguma, né? E é por isso também que, para além do funcionamento da repressão, medidas preventivas precisam ser adotadas. Esse é um tema que precisa ser tratado, inclusive, nas escolas, a partir do ensino fundamental, para que as crianças, futuros cidadãos, já consigam compreender a gravidade da corrupção, por que falta merenda na escola, por que falta atendimento de saúde nos postos de saúde, nos hospitais. Isso tem a ver com a má gestão, isso tem a ver com as irregularidades na aplicação do dinheiro público e, é claro, cidadãos bem educados, cidadãos conscientes serão, no futuro, pessoas responsáveis por uma mudança de cultura fundamental que precisa, de fato, ser implementada em nosso país. Perfeito. Voltando, então, doutor Fábio, ao ponto muito relevante que o senhor mencionou sobre retrocessos, né? Infelizmente, nós temos sim visto alguns retrocessos, né, no combate à corrupção. Parecia que o Brasil, alguns anos atrás, parecia que o Brasil ia mudar, a Cooperação Lava Jato, por exemplo, né, muitos poderosos, né, políticos, empresários do alto escalão sendo presos, né, devolvendo recursos, né, milhões ou até bilhões de reais desviados, né, fazendo acordo de delação premiada. Ou seja, eu como cidadão achei que as coisas poderiam estar mudando, né, mas mais recentemente, né, como o senhor falou, nos últimos 2 anos mais ou menos, parece que a gente está voltando, né? A gente está voltando a ser aquele Brasil da leniência, de certa forma. Como o senhor vê isso? O que mudou e o que precisa mudar? Olha, Maurício, nós estamos vivenciando em nosso país um processo muito parecido com o que ocorreu na Itália com a Operação Mãos Limpas. Depois de desencadear uma grande operação de combate à corrupção e à máfia na Itália, houve retrocessos significativos na legislação, na própria independência de atuação dos agentes envolvidos com o sistema de controle e, portanto, esse é um processo que está ocorrendo em nosso país. Eu acredito que nós precisamos estar atentos a esse momento. Vejo diversos projetos legislativos sendo apresentados e discutidos no Congresso Nacional, mudando a lei de lavagem de dinheiro, que nos trouxe um padrão de referência no mundo todo, elogiada, inclusive, pelos investidores externos, pelos países mais desenvolvidos, ou a lei de improbidade administrativa, que é uma lei importantíssima para reprimir as irregularidades, práticas de corrupção em nosso país, e, claro,
É preciso que estejamos atentos a essas iniciativas para que o Brasil não venha a ser reconhecido em um eventual retrocesso como um pária internacional, enquanto todas as nações do mundo se esforçam para montar sistemas eficientes de combate à corrupção, e é claro que os agentes estrangeiros só irão investir em nosso país se tiverem a garantia de que há um sistema eficiente que reprime essas práticas irregulares, ou, na verdade, nós teremos muita dificuldade enquanto civilização de caminhar no sentido da isonomia e da prestação de serviços públicos de qualidade para a sociedade, todos aqueles que residem no nosso país. Então, além dessas tentativas e iniciativas que podem trazer retrocessos significativos no âmbito legislativo, nós tivemos uma quebra de transparência por parte do próprio governo federal, no sentido de dificultar o acesso às informações. Nós tivemos alguns julgamentos no âmbito do poder judiciário que trouxeram também repercussões negativas. Eu destaco aqui a questão que envolve a possibilidade de execução da pena a partir de uma decisão de segunda instância. O Supremo Tribunal Federal mudou a sua compreensão e passou a exigir novamente o trânsito em julgado de decisões condenatórias, que só ocorre em nosso país com 15 ou 20 anos. Não é razoável que aqueles que praticam crimes gravíssimos de corrupção tenham 4 chances de apreciação dessa matéria. Isso não existe em nenhum lugar do mundo. As nações mais avançadas começam ou permitem o início do cumprimento da pena a partir de uma decisão de segunda instância. Então, quando a gente tem um retrocesso significativo como esse, que demora a levar o início do cumprimento da pena e, portanto, passa uma sensação de impunidade, não podemos deixar de reconhecer como algo que atrapalha de maneira significativa os esforços desenvolvidos em nosso país no sentido de enfrentarmos essa realidade com maior rigor e com melhores resultados. A prisão em segunda instância, portanto, faz com que o Brasil vire uma jabuticaba pelo avesso. Só o nosso país, praticamente no mundo todo, exigem 4 instâncias de julgamento para que os réus possam começar a cumprir essas penas, e é claro que isso reforça um sentimento de impunidade, porque aqueles que praticam crimes de colarinho branco são aqueles que podem contratar bons advogados, recorrer de maneira intermitente, contínua, para que haja uma dificuldade ou empecilho, portanto, para que esse cumprimento de pena se dê. Perfeito. Realmente, retrocessos não são bem-vindos, mas mudanças positivas são, doutor Fábio. E eu gostaria também de saber, então, esse outro lado da moeda. Quais seriam, então, as reformas institucionais que você acha que seriam necessárias para que o Brasil consiga, de fato, combater a corrupção, tanto pelos órgãos de controle, quanto também pela sociedade civil organizada, instituições de imprensa, etc. Quais são essas reformas? Olha, eu acredito que a reforma política e a reforma do sistema dificultem que candidatos que não tenham acesso a esses recursos possam chegar a ocupar esses cargos mais relevantes. Uma reforma política que fortaleça os partidos políticos, em detrimento dos caciques que às vezes acabam comandando essas agremiações. Uma reforma política que permita ao cidadão ter um empoderamento nesse processo de escolha e de definição das políticas essenciais em nosso país, que reforce a transparência e que traga para o eleitor um papel mais importante do que aquele que é exercido muitas vezes de maneira esporádica apenas a partir das eleições. A reforma do sistema judicial sem dúvida nenhuma, para incorporar práticas internacionais de racionalidade, de economicidade, de rapidez nas decisões, impedindo, assim, que essa morosidade que acaba contaminando o sistema judicial venha a reforçar essa sensação de impunidade que a gente já falou. Agora, embora as reformas sejam relevantes, Maurício, eu gosto sempre de destacar que já existem mecanismos importantíssimos em nosso país para que o cidadão possa participar desse papel de fiscalização dos recursos públicos e desempenhar uma missão fundamental, particularmente num país continental como o nosso. Vamos lembrar aqui que qualquer eleitor pode entrar com ação popular para combater na justiça ações ilegais que sejam adotadas aí na máquina pública, ações ilegais ou ações imorais. Portanto, há um controle por parte do cidadão que precisaria ser mais utilizado, fazendo com que a atenção que ocorre nas comunidades quanto à aplicação dos recursos públicos pudesse ser elevada até um nível bem maior
de ingresso na própria justiça para combater essas irregularidades diretamente. Esse é um papel cidadão importantíssimo. E mesmo as entidades não governamentais que estão constituídas em nosso país, e graças a Deus elas se espalham hoje no controle social, elas podem, a partir de um certo tempo de constituição, ingressar com ações civis públicas para combater essas mesmas irregularidades. Não se pode deixar a cargo de uma instituição como o Ministério Público um papel quase que exclusivo de enfrentar essas irregularidades e representar contra os infratores na justiça. Essa precisa ser uma missão compartilhada pelos cidadãos e pela sociedade civil organizada, particularmente pelas entidades não governamentais, e a divisão desse esforço e dessa responsabilidade, não tenho dúvida nenhuma, contribuiria de maneira decisiva para que essas práticas irregulares viessem a ser melhor reprimidas no âmbito do sistema judicial. Perfeito, realmente o papel da sociedade é essencial, né? O papel da sociedade civil organizada, organizações sem fins lucrativos, realmente são essenciais. Mas falando também de um outro tipo de organização muito importante, doutor Fábio, que são os organismos internacionais, né? Recentemente, a OCDE criou pela primeira vez um grupo para observar os retrocessos no combate à corrupção no Brasil. Né? O Brasil, a OCDE foi a primeira vez que a OCDE criou um grupo desse para observar um país. Ou seja, realmente a gente... Esse é um papel fundamental. Veja que a imagem do nosso país, em nível mundial, por causa exatamente da atuação mais eficiente do sistema de controle, parte de todas as operações de combate à corrupção que foram realizadas nos últimos anos e do avanço da legislação, da melhoria da legislação para padrões internacionais, o conceito do nosso país foi modificado de maneira significativa. Deixamos de ser vistos lá fora como um país que não consegue punir os crimes do colarinho branco e passamos a virar exemplo nessa atuação. E é claro que as tentativas de retrocesso nesse processo chamam a atenção dos organismos internacionais. E essa atenção é importante, porque, repito, muitos costumam utilizar no dia a dia como um argumento de engodo essa história ou esse conto de que a atuação dos órgãos de controle atrapalha a economia do país, né? Reprime o desenvolvimento normal das atividades econômicas, quando é exatamente o contrário. Nenhum investidor externo, nenhum país, nenhuma empresa quer investir os seus recursos num país que não consiga reprimir adequadamente a corrupção e a lavagem de dinheiro. Então, esse olhar externo ele é fundamental para que nós possamos ter a compreensão de que no mundo globalizado, a corrupção generalizada é um empecilho significativo, não apenas na melhoria da qualidade de vida do nosso povo, mas também no desenvolvimento econômico. Está aí a OCDE, está aí o GAFI, organismos internacionais monitorando o Brasil, avaliando o Brasil, e essa é mais uma razão pela qual não podemos permitir que esses retrocessos venham a ocorrer, porque, repito, corrupção mata pela ausência de remédios nos postos de saúde, nos hospitais, mata pela ausência de merenda escolar, mata pela caracterização, quando se faltam essas políticas públicas essenciais, de que o Estado conseguirá melhorar a qualidade de vida da nossa população, mas também tem um efeito devastador sobre a economia se não tivermos condições de reprimir com eficiência essas práticas. Então, há todo um olhar internacional a respeito dos retrocessos em nosso país. Isso mostra que eles existem, ou que, pelo menos, há uma tentativa evidente de implementá-los, e, portanto, este é um assunto que deve estar na atenção, não apenas de nós que atuamos nos órgãos de controle do Ministério Público, mas de toda a sociedade brasileira e da imprensa também. Perfeito, doutor Fábio. Então, é isso. Acho que todos os órgãos de controle, os organismos internacionais, sociedade civil, imprensa, todos unidos para realmente melhorar a situação do Brasil e podemos todos caminhar em rumo ao desenvolvimento econômico, social e uma sociedade limpa também, não é? Doutor Fábio, obrigado pela conversa, obrigado por disponibilizar, conversar aqui conosco. Foi um prazer. Obrigado. Uma grande alegria participar. Queria mandar um abraço forte a todos os colegas parceiros dos órgãos de controle, particularmente do órgão de contas de São Paulo, e dizer da minha alegria de termos uma parceria bem desenvolvida, praticamente em todo o país, através de atuação das redes de controle, unidos, órgãos de controle, sistema de controle e sociedade civil organizada, nós podemos sim ter uma interferência muito positiva nesse quadro e, portanto, avançarmos significativamente em busca de um país mais justo e igualitário.